Família cruzeirense, tem gaúchos reconhecendo aí o bom futebol apresentado pelo Cruzeiro, né? Pois é, né? Eu sei que não é todo dia que a gente vai ver a mídia, né? Fazendo elogios ao Cruzeiro, né? Mas dessa vez parece que os gaúchos reconheceu, né? O bom futebol apresentado pelo Cruzeiro, né? Claro, ficaram revoltados aí com a derrota, né? Do Grêmio, né? Eu vou ser bem realista, pessoal. Acho que o placar poderia ter sido maior, né? Claro, foi um bom placar, 4-1 sem sombra de dúvida, né, pessoal? É um placar ali que a gente pode dizer que venceu com autoridade, mas eu acho que o torcedor cruzeirense nesse momento não está só feliz pelo resultado, né? O torcedor cruzeirense nesse momento está feliz pelo desempenho da equipe, né? Porque o desempenho é o que coloca você mais próximo da próxima vitória, né? Próximo jogo, se você manter o mesmo desempenho que você vem mantendo, você vai estar mais próximo da vitória, né? Por isso que o torcedor cruzeirense está animado, né? Por isso que o torcedor cruzeirense está feliz, né? Porque cada dia que passa o Cruzeiro vai, como é que a gente pode dizer? Vai ficando ali mais próximo daquela prateleira lá de cima, né? É onde tem alguns times que a gente sempre diz que são os favoritos, né? Palmeiras, Flamengo, né? E hoje o Cruzeiro já se coloca no meio dessa prateleira, né? Quer dizer, não são os cruzeirenses que estão dizendo, né? São os próprios gaúchos, são os próprios carioca, os próprios paulistas, né? Agora, quando eles vão olhar e vão citar um time que pode ganhar o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tá no meio, né? O Cruzeiro agora tá entre os primeiros, né? Além de estar na tabela, de estar na classificação, na cabeça dos rivais, agora o Cruzeiro sim chegou para disputar o título, né? E dessa vez aí passamos por cima do Grêmio, né? A imprensa gaúcha discutindo esse jogo, né? Reconhecendo o bom futebol apresentado pelo Cruzeiro, né? Sem sombra de dúvida, colocando ali como o Cruzeiro um dos fortes candidatos a ganhar o título, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo vai para os donos da bola do Rio Grande do Sul, link na descrição, vamos lá. Fale, né, sobre o jogo do Grêmio ontem à noite. Cara, eu vou resumir o jogo de ontem. Vou ousar resumir o jogo de ontem. O Grêmio entrou com 9 jogadores, tá? E aí, de 9 contra 11, ele tomou 3-0. Aí o Mano mudou, demorou pra mudar. Aí quando botou 11 contra 11, o Grêmio empatou 1-1. Esse é o resumo da ópera. Nós não vamos falar do zagueiro aposentado, é isso? Eu quero falar sobre isso. Nós não vamos falar do zagueiro aposentado. Falar muito sobre isso. Eu ia falar sobre isso. Eu tenho 2 tópicos que eu quero falar. Um é esse. Quando ele não consegue agarrar o atacante, ele tá correndo atrás do cara. Pra mim, ele falhou em 3 dos 4 gols. Sim. Olha só. Eu na sexta-feira defendi aqui a escalação com uma linha de 5, vocês vão lembrar. Uma linha de 5 mais 2 volantes. Pra quê? Pra fechar a casinha e especular, né? Investir contra-ataque. Ocupar espaço, retirar espaço do Cruzeiro. Que é um jogo onde uma equipe se assume como inferior tecnicamente à outra. E o Ribeiro frisou muito bem isso. Não tem a ver com clube. Nada a ver com clube. É o time. O time do Grêmio é bem inferior ao time do Cruzeiro. Pois bem, quando o Mano Menezes coloca uma escalação com esses 9 jogadores, eu colocaria 8, tá? Porque tem um jogador que faz sempre a mesma jogada, é o único atacante, mas ele pelo menos tentou marcar, entendeu? Ele participou do sistema. Eu tô falando do Amuso. O Cristaldo e o Arezzo, eles não participaram do jogo. O Cristaldo e o Arezzo foram problemas do Grêmio na partida, tá? Vou separar. Problema para construir. Cristaldo e Arezzo, 2 jogadores que foram 2 a menos. O Amuso, que faz basicamente a mesma jogada, ele vai levando e depois ele dá um recuo, se ele não consegue o corte para dentro, ele se desfaz da posse de bola, ele não vai pro 1 contra 1 e nem coloca a velocidade que eu sei que ele tem, tá? Esses 3 foram problemáticos, 2 mais. Alex Santana com uma intensidade assim discutível. O jogo perde um gás e tava naquela intensidade, né, de segundo volante clássico, cabeça erguida, aquela coisa que não funciona mais muito. Mas tudo bem, tá? Guimarães, desculpa te interromper, ele é isso. Ele estava escanteado no Corinthians. Ele é um refugo. Agora serve o refugo. Um de cada vez. Não, a gente tinha falado. Vai Guimarães. É um jogador que conclui, a intensidade dele é essa. Sistema defensivo. Sempre foi intensidade. Sistema defensivo do Grêmio, tá? Sim.
Quando se acredita que Wagner, Leonardo e Kahneman formam a melhor defesa do Grêmio, a gente tem uma questão que é problemática. Sim, ele é ídolo, ele foi sensacional, ele foi extraordinário há um bom tempo, há 8, 9, 10 anos. Nesse momento, o Kahneman é um zagueiro comprometedor. Ele já era na temporada passada, talvez já fosse na temporada retrasada, e a gente segurava, porque sempre é muito difícil criticar o ídolo, e porque sempre se espera alguma coisa do Kahneman, porque ele tem raça. Não basta ter raça, tem que ter posicionamento, inteligência para jogar. O Kahneman não está mais conseguindo se posicionar adequadamente. E não venham com essa, mas é o sistema. Num time ajeitado ele serve. Acho que não mais. Ele chega atrasado em todos os lances. É preciso que a gente, sim, discuta esse jogador, tá? Perfeito. Eu tenho 2 tópicos para falar sobre o jogo do Grêmio e eu quero começar pelo tópico Mano Menezes. Tá? O Mano Menezes chegou ao Grêmio em um momento extremamente difícil, quando o Grêmio errou completamente na aposta em Quinteiros. E o Mano chegou com qual promessa, torcedor gremista? Qual promessa? Ajustar o Grêmio defensivamente com o projeto de evitar uma 4ª queda para a 2ª divisão. E criou uma expectativa que, na verdade, foi uma ilusão, em parte da torcida do Grêmio, no Pedro Espinosa, inclusive, que várias vezes batia aqui, porque o Grêmio vai voltar outra, eu já vi melhor contra o São José. O que o Mano mostrou ontem, e sim, o Mano, no período de treinamento, foi que o Grêmio não conseguiu evoluir em absolutamente nada. Absolutamente nada. E o Ribeiro tem razão quando ele disse aqui na sexta-feira que o Cruzeiro não é adversário do Grêmio. Não é. O adversário do Grêmio são os adversários que lutam para não cair. Então o ponto é o seguinte, o campeonato do Grêmio é só vai lutar lá em cima. Lutar para não cair. Sabe que o pior? Lutar para não cair. Esqueçam G6, possibilidade de ir para Libertadores. Não tem nenhuma possibilidade. E como é mais fácil fazer isso? Se defendendo. Mas aí que tá. Esse é o problema. Se a promessa de um time sólido defensivamente, desculpa, mano, não foi entregue por ti, o que esperar contra o Vasco? Olha aqui, ó. Porque o Vasco é melhor que o Grêmio, Ribeiro. O que me surpreendeu foi o seguinte, e ontem na jornada da Bandeirantes eu disse, a escalação que ele colocou dava a impressão de que o Mano ousou, acreditando que nos treinamentos dava para trocar cartas com o Cruzeiro. Só que não foi nenhuma coisa nem outra. O time ficou postado atrás, mas sem jogadores para marcar, porque ele tinha 2 a menos para fazer isso. Sabe? Então ele errou na escalação e ele reconheceu isso aí. E eu acho que a informação foi dada o seguinte: olha, não dá. O time do Grêmio é ruim mesmo, é limitado e tem que fechar a casinha. Linha de 5, meu bruxo, é isso aí. E quando o time é limitado, Pedro, só para concluir meu segundo tópico, que é o tópico do Kahneman, que foi trazido pelo Ernest, citado ali pelo Guimarães. O Kahneman, quando ele volta à titularidade do time do Grêmio, ele volta mais pela liderança, pela garra, pela raça, pela garra, pela identificação, pela história. do que propriamente pela técnica. É claro que numa defesa que vazava em tudo que é jogo, o Gederson, tu colocar o Kahneman com Wagner Leonardo, tu passa uma ideia ilusória de que todos os problemas estão corrigidos, e não estão. Ontem a gente viu claramente que o Kahneman não é mais o Kahneman, gente. E não tem problema nenhum tu criticar um ídolo. Não tem problema nenhum. A idade chega para todo mundo. O condicionamento físico chega para todo mundo. Esse preço ele chega para todo mundo. O Kahneman é fundamental no elenco do Grêmio, sem dúvida. O Kahneman no vestiário é importante para mostrar para quem tá chegando o que é o Grêmio, sem dúvida. Mas no jogo de ontem, para mim, o Kahneman falou em 3 dos 4 gols, gente. Em 3 dos 4 gols. Pelo menos em 2 ele falhou. Também é um resumo do que o Grêmio não fez. Se o Grêmio não contratou um zagueiro para ser titular, o que resta pro Mano? Cara, botar o Kahneman. Vai o Kahneman. Isso. Só que o Kahneman tá se expondo. Tem um detalhe. Ele quer defender o Grêmio, ele tá muito pelo gremismo dele, só que ele tá se expondo. Ele tá queimando a trajetória dele, gente. Não, eu concordo em parte contigo, mas assim, ó, o Cruzeiro, obviamente, por ser um time muito azeitado e ajustado. Mas jogou mal ontem, tá? Tá, mas olha só. Jogou em câmera lenta. Vocês acham que o ataque acelerou, do Cruzeiro pessoal, não sabia que o Grêmio tinha 2 zagueiros com o pé esquerdo? Pessoal, vamos ser realistas. Na hora que o Cruzeiro acelerava o jogo, entrava com facilidade, né? Eu acho que o Cruzeiro, não é que o Cruzeiro foi lento. O Cruzeiro soube a dosar na hora certa, né? Atacou com velocidade na hora certa, foi calmo na hora certa. Isso aí poucos times no futebol brasileiro sabem fazer isso. O Cruzeiro sabe, né? Por isso que eles estão se confundindo aí, não?
todas as construções foram em cima dessa defasagem também. Além da defasagem física, o Grêmio tá jogando muito no desconto por ter 2 zagueiros de pé canhoto. E assim, ó, é bom essa gestão trazer um jogador de pé direito pra zaga, a gente precisa, porque 2 canhotos na zaga vai sucumbir sempre. Além da defasagem física, disso que vocês estão citando. Eu vou dizer um negócio mais grave ainda contra o Grêmio, tá? Mas é o que eu penso que eu vi do jogo de ontem. O Cruzeiro não montou nenhuma estratégia especial para ganhar facilmente do Grêmio. Nenhuma. Simplesmente fez um treino, uma preparação normal para o jogo. O Cruzeiro não tem que jogar. Nada de especial. Foi uma armação, equilibrou as coisas, beleza, como se preparasse para qualquer jogo. O Cruzeiro não fez nada para anular o Grêmio se anulou completamente devido à falta de qualidade. Não fez nenhuma jogada para atacar de uma forma diferente, vamos explorar tal lado. Não, sabe por quê? Outro erro do Grêmio, cara, é deixar solto o Matheus Pereira, que deu 3 das 4 assistências. Absurdo. De novo aquele problema de o meia conseguir brincar no setor vital da equipe. O Cruzeiro não fez nada. O Mano errou ontem, tá? O Mano errou ontem. Na minha opinião, o Mano tem que se assumir, tem que colocar mais aquele lado que estigmatizou até o Mano. Se assumir um pouquinho mais defensivista. Se assumir um pouquinho mais retranca. Só que é o seguinte, a justificativa, Pedro, de colocar tudo na falta de qualidade do elenco do Grêmio era a mesma que em muitos jogos acompanhava o Quinteiros. Por que o Mano vem? Mais ou menos. Por que o Mano vem? O Mano vem para resolver o problema com esse elenco. Então tem que cobrar o Mano. Mas ele está sendo cobrado. Se o elenco é frágil, ele foi trazido para fazer com que esse elenco frágil não caia. Mas tu viu que... Porque se o Mano vai para a coletiva com a justificativa de que precisa de reforços, não é tudo isso, para expor elenco, e ele não fez isso ainda, mas é claro que ele já pediu reforços, mas não pode ser uma bengala para ele, Guimarães, não pode ser. Ele foi trazido para fazer esse grupo aí, não tem alternativa. Tem que se reunir, o seu conselho, os seus menestréis. Não tem isso agora. E não interessa. Não tem isso agora. Não interessa. Agora, o Grêmio está acima de todos, tá? Recursos agora, entendeu? A eleição está definida. Tu tá pedindo uma coisa que tu não sabe o que vai acontecer. Nesse momento, ele tá pedindo uma antecipação de receita sem o cara ter sido eleito. Mas ele está eleito, então acabou. O que tu quer? Daqui a pouco tu vai dizer que era ruim comprar arena, que era amoral, que era antiético. Para com isso, rapaz. Claro que não, tô falando. Eu tô pensando no Grêmio. Não tô pensando em pessoas, tô pensando no Grêmio. Faz o seguinte: dinheiro agora pra evitar o pior. A eleição tá acabada, velho. Levanta. Calma, levanta. Tire, por favor, baixe para os pés do Ribeiro. Vai até os pés. Meu Deus. Não sei se eu deveria fazer isso. Mas vai. O que é isso aqui? Pé no chão. O Grêmio tem um jogo contra o Vasco. Pois é, pessoal. A mídia gaúcha fazendo vários elogios aí ao Cruzeiro, né? E não é por menos, né? Acho que hoje o Cruzeiro se colocou nesse patamar, né? Se deu o luxo de colocar nesse patamar. Mas não foi por acaso. Foi porque vem jogando bem, né? Vem vencendo adversários que supostamente o Cruzeiro teria dificuldade. O Cruzeiro venceu Palmeiras, o Cruzeiro venceu Flamengo, vem vencendo alguns adversários aí que muitos achavam que o Cruzeiro não ia vencer. E o torcedor tá naquela expectativa, né? Chegar no final do ano e comemorar um título, né? Inclusive a mídia gaúcha aí fazendo vários elogios ao Flamengo, né? A gente sabe, pessoal, que o campeonato brasileiro, podemos dizer que todo mundo diz, né? O campeonato mais difícil do mundo. Por quê? Porque sempre vai ter 7 ou 8 times ali que, na verdade, vamos ser mais um pouco pé no chão, né? Sempre vai ter 4 times, talvez, que é dado como favorito. Aí vem mais 4 times atrás que pode surpreender, né? Que pode beliscar alguma coisa. Sempre vem mais 2 times que é a surpresa da competição. Quando começou a competição, o Cruzeiro não era dado como favorito, mas era dado naquela lista ali dos 4 que poderia surpreender, né? Claro, a gente sabe que
Foi um início de ano bastante complicado, foi um início de ano onde teve algumas situações aí que ficou bem claro que o planejamento não foi correto. Isso aí foi dito, né? O planejamento do Cruzeiro não foi correto. Todo mundo sabe disso. Mas com a andada da carruagem, com a chegada de Leonardo Jardim, com a saída de alguns jogadores que não era essencial, com alguns jogadores botando na cabeça sua importância no grupo, né? O Cruzeiro subiu de patamar. O Cruzeiro hoje, se você perguntar a qualquer torcedor que não seja cruzeirense, coloca o Cruzeiro como um dos grandes favoritos ao título. Mas por quê? Será só o investimento? Não, pessoal, é um conjunto de fatores, né? Teve o investimento, ok, foi essencial. Teve a chegada de Leonardo Jardim, foi essencial. Teve a saída de alguns jogadores que foi importante. Se não tivesse saído, talvez o Cruzeiro não tivesse no patamar que está. E, principalmente, teve o desempenho para depois ter o resultado. Eu sempre digo aqui que o desempenho é mais importante que o resultado, pessoal. Às vezes você ganha um jogo onde você não tem um bom desempenho, mas isso aí já não lhe coloca ali como para ganhar a próxima partida ou ganhar até mesmo a competição. E quando você começa a ter desempenho, aí sim, os outros clubes vão colocar você como um forte candidato a ganhar a próxima partida e um forte candidato a ganhar as competições. Por isso que eu digo que às vezes não vamos olhar só para o resultado do Cruzeiro, né? Vamos olhar também para o desempenho, como foi a vitória, como foi que conquistou aquele resultado, como foi a derrota, né? Às vezes o time vai ter um bom desempenho, mas não tem um bom resultado, né? Isso faz parte, né? Principalmente no futebol, né? A gente sabe que nem sempre no futebol, quem joga melhor vai ter um bom resultado. Às vezes você joga bem, massacra o adversário, 70% de posse de bola, 25 finalizações, 10 acertando o alvo, mas a bola não entra, né? O goleiro adversário salva a equipe, ou a bola não quis entrar, e o time adversário vai uma vez no campo de ataque e consegue fazer um gol. Isso aí é o único esporte eu considero o futebol o único esporte onde nem sempre o melhor vence. Às vezes o pior vence, né? Dificilmente você vai ver isso no vôlei, no basquete, em outros esportes coletivos, né? Mas faz parte, pessoal, faz parte. Foi uma boa vitória do Cruzeiro. Vocês viram aí pela boca dos gaúchos, né? Pelos críticos, né, gaúchos, né? E foi justamente contra o Grêmio. Os gremistas reconhecendo que hoje o Cruzeiro está em outro patamar, né? O Cruzeiro hoje está em patamar de Flamengo, está em patamar de Palmeiras, não? Os clubes gaúchos hoje estão em um patamar bem abaixo, né? O Internacional conseguiu sair da zona de rebaixamento numa vitória minúscula, né? Contra o Vitória, né? Uma vitória sofrida no último lance do jogo. O Grêmio não vem fazendo bons jogos, inclusive já começa a se falar em Mano Menezes, situação de Mano Menezes. Mas sobre o Cruzeiro, o torcedor cruzeirense está naquela expectativa de chegar no final do ano e estar comemorando o título, né? Tomara que seja o Campeonato Brasileiro. Fácil não é, pessoal. É porque tem muitos jogos pela frente, não chegou nem a metade do Campeonato Brasileiro, né? Então ainda vai ter muita água para rolar. Mas o Cruzeiro já se coloca ali, né? O Cruzeiro já se coloca na parte de cima, né? O Cruzeiro já se coloca entre os primeiros. Hoje, quem olha quem são os favoritos e quer realmente ganhar o título, já olha com o olhar ali já com o olho quebrado, né, para o Cruzeiro, como se diga assim, esse time aí vai dar trabalho, né? Porque não é que o investimento está falando mais alto, né? Eles não estão apontando o Cruzeiro pelo investimento. Hoje eles apontam o Cruzeiro pelo resultado e principalmente o desempenho da equipe, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí. Mas antes, pessoal, se inscreva no canal Raposa News e até a próxima, pessoal.